SpaceX founder Elon Musk says that the T-Mobile will be using the Starlink satellite. Second-generation satellites will be able to broadcast direct to cell phones. Se existem civilizações alienígenas avançadas em mundos distantes que olham para a Terra através de telescópios, elas desconhecem que nós existimos. Além de um vestígio de gases CFC inteiramente artificiais em nossa atmosfera, há muito poucas evidências observáveis de que os seres humanos existam ou tenham existido no mundo se vistos de longe através de um telescópio. A mega constelação de satélites Starlink em constante expansão do SpaceX está mudando isso? O satélite Starlink foi um dos avanços trazidos pela fundação do SpaceX. Em uma recente teleconferência discutindo esses satélites, Elon Musk mencionou uma nova característica que permite aos satélites transmitir sinais para mundos distantes. Que tipos de sinais ele transmite? Os sinais ajudarão na detecção de vida extraterrestre? Junte-se a nós enquanto investigamos como Elon Musk revelou que seus satélites transmitem sinais para outros mundos. SpaceX, uma empresa privada de voos espaciais, desenvolveu o serviço de satélite Starlink para fornecer acesso à internet a baixo custo para áreas remotas e rurais em todo o mundo. Desde 2019, a SpaceX lançou satélites Starlink e desde novembro de 2022 existem 3.271 satélites Starlink em órbita, dos quais 3.236 estão operacionais e flutuando em órbita terrestre baixa. Musk pretende lançar mais de 40 mil satélites Starlink até o final desta década, o que melhoraria a conectividade com a internet em todas as partes do mundo. Cada satélite Starlink atual pesa 260 quilos e é aproximadamente do tamanho de uma mesa. Em vez de enviar dados da internet através de cabos elétricos, que devem ser instalados fisicamente para alcançar locais remotos, a internet via satélite opera através do teletransporte de informações através do espaço, onde viaja 47% mais rápido do que o cabo de fibra ótica. A internet via satélite atual utiliza enormes naves espaciais que orbitam 22.236 milhas acima de um local específico na Terra. Entretanto, muitas vezes há grandes atrasos no envio e recebimento de dados a essa distância. Por estarem mais próximos do nosso planeta e por estarem juntos em rede, os satélites Starlink são destinados a transportar grandes quantidades de informações rapidamente para qualquer ponto da Terra, mesmo sobre os oceanos e em locais de difícil acesso, onde os cabos de fibra ótica seriam caros de serem instalados. Na segunda metade de 2022, a velocidade de download de mídia do Starlink nos Estados Unidos atingiu um pouco mais de 62 megabits por segundo, o que é suficiente para um punhado de pessoas assistir vídeos, baixar jogos ou fazer o que quiserem na internet. Entretanto, também foi revelado que os satélites Starlink não apenas forneceriam acesso à internet a todos em todas as áreas, mas também notificariam civilizações distantes que vivem no espaço interestelar que nós existimos. Também foi levantada a hipótese de que as transmissões do satélite Starlink do Elon Musk poderiam fazer com que alienígenas escolhessem nosso planeta como algo interessante. No entanto, era preciso demonstrar que estava correto, o que os cientistas fizeram. A noção foi oferecida por Zaza Osmanov, um professor de astronomia na Universidade Livre de Tbilisi, na Geórgia. Ele declarou que a incorporação de todas as sondas Starlink as faria se unir e formar uma enorme mega estrutura que o radar de uma civilização alienígena poderia detectar. Osmanov havia observado a assinatura elétrica de Starlink, como ela se manifestaria através de transmissões para enormes interferômetros em civilizações extraterrestres distantes. Ele coloca a hipótese de que, como os interferômetros avançados na Terra podem detectar a atividade de outros planetas, civilizações em mundos distantes com a mesma tecnologia, ou até mesmo superior, poderiam realizar o mesmo com facilidade. Osmanov e seus colegas consideram as prováveis características observacionais de uma mega estrutura planetária que cobre parcial ou completamente um planeta semelhante à Terra, e está na zona habitável, o que significa localizar o ponto de inflexão-chave no qual os satélites Starlink se tornariam visíveis para um observador distante. Antes de Osmanov e sua equipe sugerirem esta noção, um par de cientistas e astrônomos reclamaram dos satélites Starlink e de como eles estavam causando-lhes problemas e tornando suas observações espaciais mais difíceis. Eles orbitam a cerca de 55 km acima da Terra. A essa altitude, eles são facilmente visíveis a olho nu e não requerem nenhum equipamento adicional, como um telescópio. Os satélites do Elon Musk no céu noturno frequentemente se assemelham a um trem de luzes deslumbrantes ou a um cordão de pérolas à medida que passam pelo céu.
Eles são mais visíveis após o lançamento por até 2 dias antes de se tornarem menos visíveis à medida que se aproximam de sua altura final em órbita terrestre baixa, a 342 milhas. Entretanto, como operam nesta região, parecem muito luminosos e são frequentemente observados viajando através dos céus noturnos. Tudo começou com o astrônomo Cliff Johnson da Northwestern University fazendo uma observação das nuvens de Magalhães. As nuvens de Magalhães são galáxias que o astrônomo estuda a fim de aprender como as estrelas emergem e o que ocorre quando duas galáxias colidem. Ele estava usando um telescópio para observar essas galáxias anãs muito fracas no Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile, quando o evento mais estranho aconteceu durante suas observações. Johnson observou uma série de objetos brilhantes cobrindo a webcam lentamente enquanto estudava remotamente essas galáxias. Em 5 minutos, uma sequência de 19 satélites havia atravessado o campo de visão de Johnson, marcando seus cursos com brilhantes marcas paralelas e diminuindo seu valor científico. Johnson e sua equipe rapidamente souberam quem era o dono dos satélites problemáticos, porque Elon Musk havia lançado recentemente 60 satélites adicionais em órbita terrestre baixa uma semana antes. Johnson e seus colegas estavam tão insatisfeitos com o cenário que tiveram que deixar as observações naquele momento. Entretanto, outro astrônomo, o colega de Johnson, que também estava trabalhando naquela noite, ficou furioso e desabafou no Twitter. Ela ficou surpresa com o grande número de satélites Starlink que cruzavam o campo de visão do seu telescópio, afetando significativamente sua exposição ao DCAM. Antes desse momento, os satélites Starlink haviam sido enviados ao espaço e os astrônomos que observam o espaço estavam acostumados aos satélites Elon Musk que de vez em quando vinham à vista um de cada vez. Sua aparência não degrada completamente as observações, mas deixa algumas marcas duradouras. É necessário algum esforço laborioso para removê-los da imagem final digitalmente. Mas ter uma série de 19 satélites ao mesmo tempo na imagem para a qual não estavam preparados é um problema. Como resultado, cerca de 15% a 20% da imagem foi completamente perdida. No entanto, Cliff Johnson não estava preocupado com a situação existente, porque já havia acontecido. Ele viu um enxame de muitos satélites como um presságio, já que no futuro próximo, praticamente todas as observações telescópicas realizadas à noite incluirão raias de satélites similares. Se essa tendência continuar, a órbita da Terra será quase coberta por dezenas de milhares de satélites, superando amplamente as cerca de 9.000 estrelas visíveis a um olho humano sem ajuda. Esta preocupação está se tornando realidade à medida que mais satélites são lançados, com mais de 3.271 atualmente em órbita e mais a caminho. O SpaceX recebeu permissão da Comissão Federal de Comunicações para lançar 12.000 satélites, mas Musk está pressionado para obter permissão para lançar mais 30.000 satélites. Entretanto, ela ainda não foi aprovada, pois os especialistas em segurança de voo espacial estão preocupados com viagens espaciais seguras. Os satélites do Elon Musk estão no topo da lista de causas potenciais de riscos de colisão na órbita da Terra. Alguns cientistas e astrônomos também estão preocupados com a quantidade de metal que irá queimar na atmosfera da Terra à medida que os satélites antigos forem distorcidos, o que poderia causar mudanças imprevistas no clima do planeta. À luz destas preocupações expressas por cientistas e astrônomos de numerosas agências, a União Astronômica Internacional limitou tudo isso abordando a comunidade astronômica em uma declaração. As constelações de satélites compõem uma ameaça significativa ou debilitante para importantes infraestruturas astronômicas existentes e futuras. Instamos seus projetistas e implantadores, bem como formuladores de políticas, a trabalharem com a comunidade astronômica em um esforço concertado para analisar e compreender o impacto das constelações de satélites, disse em uma declaração. Thomas Schildknecht, vice-diretor do Instituto Astronômico da Universidade de Berna e representante da Suíça na IAU, também comentou sobre as muitas presenças de satélites no espaço. Ele fez essa declaração na conferência da Agência Espacial Europeia, afirmando que a União exige que a ONU intervenha na proliferação desenfreada de megaconstelações no espaço, a fim de conservar o céu puro noturno como sempre o conhecemos. Entretanto, Elon Musk e sua empresa do SpaceX continuam a lançar satélites e, como resultado, a Agência Espacial Europeia chamou novamente a empresa espacial privada para uma quase colisão que quase ocorreu entre seu satélite e um dos satélites do Musk, o Starlink. A agência anunciou que forçou seu satélite Eola a tomar medidas preventivas para evitar a colisão com o Starlink 44, um dos primeiros 60 satélites da mega constelação. A Agência Espacial Europeia foi forçada a intervir após aprender com os militares americanos
que as possibilidades de colisão eram 1000 vezes maiores do que o limite da ESA para empreender uma manobra de prevenção de colisão. Hugh Lewis, o chefe do grupo de pesquisa em astronáutica da Universidade de Southampton, no Reino Unido, e o maior especialista em destroços espaciais da Europa, também apresentou sua opinião, alegando que os satélites Starlink continuam sendo a fonte mais significativa de ameaça de colisão em órbita terrestre baixa. Lewis fez um anúncio depois de ver medições de modelos de computador que mostraram que os satélites Starlink envolviam 1.600 interações entre duas naves espaciais a menos de 0,6 milha por semana. Isso representa cerca da metade de todos esses eventos, e a proporção cresce com cada novo lote de satélites implantados no espaço. Nesse ritmo, quando Elon Musk tiver implantado todos os seus satélites, poderá ser tarde demais para fazer mudanças. Outra grande fonte de preocupação entre os cientistas é como o operador do Starlink SpaceX, que havia apenas começado a entregar satélites no espaço, tornou-se um participante totalmente dominante em órbita baixa da Terra, com escolhas que podem ter um impacto significativo na segurança de todas as atividades em órbita baixa da Terra. O SpaceX, por outro lado, indicou que trabalhará com organizações e outras agências espaciais para limitar as repercussões potenciais de sua mega constelação. Além disso, a Corporação Espacial Comercial chegou até os astrônomos para aliviar seus medos sobre o efeito do satélite Starlink no céu noturno durante as observações astronômicas. O fato de a corporação ter demonstrado seu compromisso em encontrar um caminho para o futuro com seu projeto do Starlink não diminui a importância da pesquisa que outras organizações espaciais estão conduzindo. Como resultado do seu compromisso, a SpaceX começou a colocar suas palavras em ação, como as viseiras esportivas do satélite Starlink recentemente lançadas. As viseiras esportivas do Starlink destinam-se a evitar que a luz solar ilumine suas seções mais refletoras. Embora o SpaceX esteja começando a agir e se esforçar para atualizar os satélites, será que a viseira esportiva impediria que todos os satélites do Starlink se unissem em uma mega estrutura maciça, permitindo potencialmente que alienígenas nos detectem? Entretanto, o enorme número de satélites em mega constelações da SpaceX e outras empresas espaciais comerciais, como a OneWeb, sugere que poluição leve e outras questões podem persistir, e os ativistas pediram às autoridades governamentais para impor regras mais rígidas. Diga-nos o que você pensa na seção de comentários abaixo.